Bom, nós vamos começar preparando essa fibra. Essa fibra ela é do universo das unhas, ela vem em tufos e ela é muito boa, só que a quantidade que vem é muito grande para utilizar em uma unha só. Então, nós vamos preparar e dividir a quantidade que a gente vai usar. Primeiro eu separo uma parte, não é o tufinho todo, corto ele e depois eu vou cortar no meio novamente, que é aproximadamente o tamanho que eu acabo utilizando em cada unha. E para isso eu prefiro utilizar uma tesourinha, mas você pode cortar com alicate se você preferir. Depois que a gente corta o tamanho exato, nós vamos abrir essa fibra. Eu gosto de abrir com um palito, porque para mim é mais prático. E aí nós vamos fazer da seguinte forma: você vai colocar o pedacinho na mesa, colocar o palito em cima e começar a rolar como se você estivesse abrindo uma massa, tá vendo? E assim a fibra ela vai se abrindo. Se você vê que tem alguma parte que tá meio enroladinha, embolada, com a ponta do palito a gente vai alinhando. Depois continuamos a abrir como se fosse um rolinho. Existem várias formas de você preparar a sua fibra e deixar ela aberta para facilitar o procedimento, mas essa acaba sendo uma das formas mais práticas. Agora vamos começar. Primeiro nós vamos limpar essa unha, pode ser com PrEP ou com acetona, e vamos lixar. Eu prefiro fazer o lixamento com a lixa elétrica e com essa broquinha mandril. Nós vamos lixar só para tirar o brilho dessa unha natural. Não precisa por força, o objetivo é apenas tirar a oleosidade. Todo brilho que nós temos na unha natural é oleosidade e isso interfere na durabilidade do alongamento. Depois disso, nós vamos tirar o pó e começar a aplicar os preparadores. Hoje eu vou usar os preparadores da D&Z, o balanceador de pH, que seria no caso um desidratador, e o outro que é um adesivador. É interessante que os dois preparadores sejam da mesma marca. E aí nós vamos começar. O desidratador, vocês podem ver que ele seca muito rápido. Você aplica e na hora ele já seca. Ele serve como um tônico para o rosto, para ajudar a tirar a oleosidade. E o segundo primer é um adesivador. Ele vai ajudar na fixação dos produtos em cima da sua unha natural. Esse primer não precisa ir na cabine. Agora nós vamos usar um gel clear, esse é da XED, mas você pode usar qualquer um de qualquer marca. E vamos aplicar uma pequena quantidade do meio da unha para a ponta, apenas para fixar a fibra na sua unha. Perceba que quando você encosta a fibra, na hora ela já começa a ficar meio transparente no meio, tá vendo? É como se ela já começasse a absorver o gel. E aí, com um palitinho, nós vamos fixando essa fibra na unha. Quanto mais aberta e mais alinhada essa fibra estiver, mais fácil vai ser esse procedimento. Mais fácil vai ser na hora de você aplicar a fibra na sua unha. E aí vem um truque que pouca gente sabe. Nesse momento, você pode pegar o gel base e colocar uma pequena quantidade na parte de cima. Isso vai fazer a sua fibra ficar transparente muito mais rápido. Mas tem que ser uma pequena quantidade, porque não pode escorrer. Leva na cabine para secar alguns segundos e já pode cortar do tamanho desejado. Eu vou fazer no formato quadrado e já deixo cortada o mais reto possível no tamanho que a cliente deseja, no caso eu. Depois de você cortar, nós vamos aplicar novamente. Depois de cortar, vamos aplicar novamente o gel base apenas no leito, para fazer essa fibra desaparecer. Não pode ser uma quantidade muito grande, tem que ser uma quantidade pequena, porque não pode escorrer. Não pode escorrer na pele, nem pode escorrer na fibra, na parte superior, na parte da borda livre. Percebe como ela fica muito transparente, perfeita, muito, muito natural. Quando a gente faz dessa forma, a unha fica com um aspecto muito natural. Maravilhoso. E aí você leva para a cabine. Quando sair da cabine, nós vamos aplicar o gel na borda livre. Eu tô usando o Scoop do Pretinho do Poder
E nós vamos aplicar na borda livre, eu passo por cima e embaixo também. E aplico também uma camada fina por toda a superfície da unha. Depois de você aplicar, leva para a cabine também. Antes de levar para a cabine, sempre limpa se tiver algum excesso, se escorreu ou nas laterais ou embaixo. E aí você pode levar para a cabine. Apenas alguns segundos para secar e a gente já fazer essa curvatura. Percebe como a fibra ela absorve o gel e não fica a marca da fibra esbranquiçada? Isso faz o alongamento ficar com um aspecto mais natural ainda. Depois de levar alguns segundos para a cabine, vamos colocar a presilha para fazer a pré-curvatura. Note que só de colocar a presilha e ela pressionar por alguns momentos, olha como essa curvatura já fechou. Olha isso. É muito rápido. Por quê? Porque o gel estava quente ainda. Com o gel quente, ele se torna mais maleável e aí você consegue fazer o que quiser. Mas se você deixar secar muito tempo na cabine, ele já vai endurecer e não vai curvar mais. Então, tem que ser apenas alguns segundos. Esse gel na minha cabine é cerca de 10 a 15 segundos e ele já faz uma curvatura bem bonita. Depois eu coloco a presilha, volto para a cabine e fica mais 30 segundos. Agora, vamos para o nosso ponto de tensão. Eu estou usando o gel da Ellen Color. Eu gosto muito desse gel e dessa cor. É a Nude Sakura. E nós vamos aplicar o nosso ponto de tensão. Ponto de tensão nada mais é do que centralizar a maior parte do produto no meio das unhas. Como que você faz isso? Com o auxílio do pincel. Mais fácil é você já colocar a maior parte do produto no meio e ir ajeitando as laterais, com o pincel levemente flutuando. Não pode colocar força no pincel nesse momento. Se você colocar força, você vai afundar o pincel. E aí você vai tirar o produto de um lugar para o outro. Não é essa a intenção. Vira o dedo para baixo, dá algumas batidinhas, que é para o gel ele se autonivelar e o produto escorrer para o centro. Isso já ajuda o ponto de tensão aí para o lugar certo. Depois que fez isso, é só levar para a cabine mais alguns segundos. Nesse momento, eu deixo cerca de 30 segundos na minha cabine e volto, já aperto com a minha pinça enquanto essa unha ainda está quente. E aí, você vai apertar para intensificar a curvatura. Olha como fica bem curvadinha, tá vendo? Depois de você curvar essa unha, vamos voltar com a presilha e devolver para a cabine. O tempo de secagem vai variar de acordo com o gel que você estiver usando, com a quantidade de gel que você colocou na sua unha e com a cabine que você está usando. Mas nesse momento é para fazer a cura total do gel, então fica por mais tempo na cabine. Depois de você pressionar e curvar bem essa unha, nós devolvemos a presilha e levamos a cabine para a secagem final. Olha como fica o ponto de tensão, tá vendo? Perfeito. Quase nada para lixar. Depois de sair da cabine, o alongamento está pronto, só falta o lixamento final. Quando você usa a técnica de controle de produto, percebe que não fica muita coisa para lixar. Você acaba não desperdiçando o produto e não desperdiçando tempo, porque você colocou a quantidade de produto certa no lugar certo. E aí nem tem muita coisa para lixar, o que te faz economizar dinheiro, produto e tempo. Agora vamos para o lixamento. Com o lixa manual, eu começo lixando a ponta da borda livre de maneira reta e depois as laterais. Esse momento é muito importante porque alongamento destaca muito se a unha está torta. Geralmente unhas naturais não destacam tanto, mas alongamento destaca muito. Então, lixe essa unha o mais reto possível. Depois vamos lixar as laterais, a parede lateral e a lateral inferior, para deixar essa unha o mais simétrica possível. Nesse momento, você pode usar tanto a lixa manual quanto a lixa elétrica. Vai do seu gosto, não existe certo e errado, desde que deixe o mesmo resultado. Cuidado aí no cantinho, porque se você inclinar muito a lixa manual, você pode acabar fazendo criar um dente.
e aí depois não tem como consertar, te dá muito mais trabalho. Então, você vai lixar ponta, parede lateral e lateral inferior. Depois, com a lixa manual, você vai passando próximo à cutícula, boleando essa área, para tirar qualquer resíduo de gel que tenha ficado, qualquer ondulação que tenha ficado naquela parte. Depois, com a lixa elétrica, eu tô usando uma broquinha de cerâmica, nós vamos passar na parte de cima apenas para tirar qualquer desnível, qualquer ondulação. Como a gente fez um ótimo controle de produto, não tem muito que lixar. Então, se você acabar lixando demais, você pode acabar tirando o produto onde não tem necessidade de tirar. Então, nessa hora tem que tomar um pouco mais de cuidado para não tirar mais produto do que o necessário. Se a gente tivesse colocado muito produto, ia precisar lixar bastante. Mas essa é a ideia do controle de produto, você não ter muito que lixar. Com essa broquinha mais fininha, eu gosto de acentuar a curvatura na parte de baixo, sempre com a broca inclinada para não tirar a espessura de dentro. A estrutura dentro do alongamento tem que ser grossa para ser resistente, mas a ponta tem que ser fininha para ficar bonito. É esse o resultado da naturalidade que a gente quer. Ponta fininha e unha resistente. Olha como a curvatura fica perfeita, tá vendo? Bem fininha, bem curvadinha. E aí, com uma lixa bloquinho, nós vamos polir essa unha para tirar as ranhuras da lixa anterior. Pode ser ou uma lixa bloquinho ou uma lixa bumper. E aí, nós vamos passar só para afinar e tirar a porosidade dessa unha. Lixamento feito. Confere por baixo se ficou lisinho, por cima ficou bem curvadinho. Agora, nós vamos aplicar o nosso top coat. O top coat é da sua preferência. Eu tô usando esse da Love Yes, mas pode usar qual você quiser. Eu gosto de passar por baixo, para selar esse alongamento e aí facilita a limpeza também da unha. E por cima, preencha todos os cantinhos, mas cuidado para não escorrer. Esse produto, nenhum produto em gel, ele pode encostar na pele nem na cutícula. Depois de aplicar esse produto, ele vai para a cabine por 1 minuto. Olha como ele fica maravilhoso, olha a espessura, fica incrível. E o nosso alongamento está pronto. Foi um alongamento de fibra de vidro. Fizemos uma naturalidade nele, por isso que eu não usei gel de cor muito forte, tipo um nude mais forte, porque eu gosto desse efeito mais natural. Está pronto o nosso alongamento.